a carta aos Romanos, capítulo 11. E dentre os muitos textos difíceis que nós já passamos, essa sessão foi uma das mais complexas de todos os 12 anos que nós estamos aqui na exposição continuada das Escrituras. E eu me refiro não ao capítulo 11 somente, mas desde o capítulo 9. É uma sessão longa que vai do capítulo 9 até o capítulo 11. E o final dessa sessão tão difícil, né, que poderia, para muitas pessoas, ser um final triste, de questionamentos a respeito de Deus, de dúvidas, né? Procurei tanto saber a respeito de Deus que no final, ao invés de conhecê-lo mais, eu tenho mais dúvidas. Mas não é isso que acontece. Nós temos o final de uma sessão tão complexa como uma doxologia, ou seja, uma expressão de louvor a Deus. Assim como no final do culto nós temos uma doxologia expressando a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao final da adoração, aqui também, depois de sermos expostos a uma boa teologia, o apóstolo Paulo, ele glorifica a Deus. Capítulo 11 da carta aos Romanos, verso 33 até o verso 36, dizem o seguinte: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, ao final desta pregação, termos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, de glorificação ao teu nome. Mas até lá é preciso conhecer-te. É preciso, Senhor Deus, nos aprofundar na revelação do Senhor. E a única coisa que temos em nosso favor esta noite é um pecador, Senhor Deus, que é usado por Ti para ser canal de bênção para o Teu povo. Por isso, Senhor Deus, não por causa de alguma honra que haja, Senhor Deus, na pessoa do ministro, mas por causa daquilo que ele carrega nos seus ombros, que é o ofício de Cristo, usa-me, Senhor, para a Tua glória. Mais uma vez, ilumina a minha mente, dirige as minhas palavras, os meus gestos, para que tudo que eu fizer seja feito conforme a Tua vontade. Assim também, Senhor, prepara o coração dos Teus filhos, abre-lhes os ouvidos, inclina os corações, acalma as nossas crianças e faz, Senhor Deus, com que a Tua voz seja ouvida claramente hoje à noite. E que ao final nós possamos dar glórias ao Teu nome, porque Tu és digno de receber todo o louvor. Em nome de Cristo, o Cordeiro de Deus, nós te pedimos. Amém. Por um longo tempo aqui no país, houve uma discussão a respeito da questão doutrinária. Porque entre a década de 90 e início dos anos 2000, o evangelicalismo brasileiro ele cresceu muito. Ele se desenvolveu bastante, ele tomou proporções que a gente nunca imaginava. Na década de 80, para quem não é dessa época ou que não se lembra, o catolicismo romano ele tomava conta de absolutamente tudo. E todo mundo praticamente era católico romano. Quem não era, era considerado alguém estranho. Mas do final da década de 90 e início dos anos 2000, isso tem mudado bastante. Os evangélicos têm conseguido um espaço muito maior no nosso país. Mas isso foi, infelizmente, a custo, muitas vezes, da verdade. Muitas denominações, elas se firmaram não na palavra, mas eles se firmaram utilizando partes da palavra e, em outras partes, estratégias de crescimento. O que, evidentemente, em certo sentido, deu certo, se do ponto de vista de crescimento numérico isso é dar certo, deu certo, mas, por outro lado, as pessoas que foram sendo convertidas
se assim podemos dizer, elas foram convertidas a um evangelho muito simplório, um evangelho muito raso, onde se sabia pouco a respeito de Deus. E eu reconheço que o fato é que muitas dessas pessoas verdadeiramente se converteram. Porque você não precisa ser um grande teólogo para ser crente. Você precisa conhecer o mínimo de Cristo. E em muitas dessas denominações, o mínimo de Cristo estava presente, ainda está presente. Mas ainda é pouco para conhecer aquilo que nós podemos conhecer a respeito do nosso Deus. É pouco para viver uma vida cristã mais consistente. É pouco para, na nossa casa, observarmos mudanças sensíveis. Então, o que aconteceu é que no evangelicalismo brasileiro, à medida que ele crescia, ele se desenvolvia e tomava conta da sociedade, se esperava que houvesse mudança. Mas a mudança na sociedade praticamente não aconteceu. O Brasil de hoje não é muito diferente do Brasil do início da década de 90. Em alguns pontos ele chega até ser pior. E no que há de melhor é porque, de fato, começou a haver uma mudança dentro das igrejas evangélicas. Que mudança é essa? Que suscitou o debate que eu comecei a falar na introdução do sermão. A mudança é que alguns começaram a perceber que aquele evangelho frágil, ele não iria sustentar as pessoas. Ele pode até atrair, ele pode até ganhar alguns em primeira hora, mas ele não sustenta. E não sustenta porque aquilo que não é a verdade precisa se sustentar com uma outra inverdade. E uma outra e outra, até que é impossível sustentá-la. Mas a verdade, ela se estabelece por si. Quando você fala algo que é verdadeiro, você não precisa dar inúmeras comprovações. É verdade e acabou. Você não se esforça para manter a verdade de pé. A verdade, ela tem força para manter-se de pé sozinha. A mentira, não. Então, algumas denominações, percebendo que aquele crescimento vazio não iria sustentá-las, começaram a buscar, não inovações, mas buscar a doutrina que os nossos pais nos legaram. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava no seminário no início de 2011, ali final de 2010, início de 2011, quando eu entrei no seminário, a gente começou a comprar materiais confessionais e esses materiais eram relativamente novos as suas edições. E eu comecei a conversar com professores que fizeram o seminário na década de 80 e eles diziam que para ter acesso ao catecismo de Westminster, eles liam em espanhol. Que algumas teologias sistemáticas elas só estavam disponíveis em inglês. E agora está tudo na nossa mão. Então está tudo mais fácil para conhecer a verdadeira doutrina. Isso porque houve realmente um avivamento nesse sentido, para a necessidade da compreensão doutrinária. E o que aconteceu depois desse despertamento, vamos colocar nesses termos, a respeito da doutrina, foi que muitas boas igrejas começaram a surgir, especialmente no Nordeste. O Nordeste é um arraial de igrejas reformadas que estão se multiplicando em toda a região e exportando pastores para fora. E esses pastores estão comprometidos com os símbolos de fé de Westminster e com a verdadeira doutrina, fazendo com que igrejas cresçam não simplesmente com estratégias humanas, mas cresçam baseadas na verdadeira fé, segundo o Senhor nos legou. Essas igrejas, e uma delas é esta que nós estamos convivendo e comungando, são igrejas onde os irmãos eles aprendem a amar a doutrina, a não rejeitá-la. Porque nesse período de crescimento desenfreado dos evangélicos no Brasil, o que se dizia é que se parasse para pregar doutrina, se perderia o compasso do crescimento. As pessoas não estavam afeitas à doutrina, mas elas queriam um outro Cristo, um Cristo mais leve, um Cristo mais suave, um Cristo sem lei, um Cristo sem exigências, um Cristo simplesmente para ser o seu Salvador. Mas como nós já vimos, isso é insustentável. Chegou o ponto que eles precisaram ter substância da sua fé, teologia para a sua fé. E assim mudar não somente o destino final, mas também a caminhada até lá. E é isso que a boa teologia faz.
A boa teologia, ela nos ensina não somente aquilo que nós vamos viver na vida eterna, mas como nós vamos conviver aqui. Porque uma grande interrogação para os evangélicos até hoje é o que fazer no dia a dia. Às vezes a gente até aprendeu que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar cada um dos nossos pecados, isso nos dará a vida eterna. É ótimo. Isso é a primeira ação que Deus faz em nós, mas não é a única, nem é total, nem é completa, porque existe uma vida toda até que isso seja consumado. Então, como é que eu vivo? Como é que eu vivo para a glória de Deus? Na maioria dos casos, os crentes não sabem, e não sabem porque não tem teologia. Veja, eu só posso reconhecer o meu pecado com uma teologia, a teologia que me ensina que eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. Então eu reconheço o meu pecado e confesso. Eu só posso me achegar a Deus por uma teologia, que é simples, mas é necessária. Depois disso, eu só posso viver com uma teologia. Eu preciso compreender o modo como esse Deus que requeriu a minha alma para o céu, requer também os meus dias aqui na terra. Isso só é feito com o conhecimento de Deus revelado na palavra. E é isso que tem faltado e muito nas igrejas evangélicas. E esse embate a respeito da teologia, da doutrina com a prática, tem sido um embate que cada vez mais tem dado lugar à boa teologia. Nós percebemos que muitas igrejas têm se aberto, até igrejas que eram mais fechadas para isso, para convidarem pastores confessionais para pregarem lá, para falar a respeito de masculinidade, de feminilidade, de confessionalidade, de criação de filhos, de formação de família. E isso nós devemos ver, irmãos, como uma grande bênção do Senhor. As pessoas estão sedentas para aprender como devem viver neste mundo, não apenas como devem esperar o mundo vindouro, mas o que eu tenho que fazer como um novo crente, um novo convertido aqui na terra. Pois bem, essa teologia, ela vai levar o homem cada vez mais à adoração. Porque o que se pretendia dizer naquele período de grande crescimento é que a boa teologia e a doutrina nos afastavam de Deus. Que quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu estudo, mais frio eu fico. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me afasto dele. Mas é exatamente o contrário que nos ensina o apóstolo Paulo ao final do capítulo 11 da carta aos Romanos. Veja, do capítulo 1 até o capítulo 11, só o que nós vimos até aqui foi teologia, doutrina. Primeiro, ele se identificou com a situação dos judeus. Eles dizem: vocês pensam que por serem um povo escolhido de Deus, por terem as alianças, as promessas, o sistema sacrificial, mas viverem longe do Senhor e rejeitarem Cristo, vocês vão ter a vida eterna? Não vão. Vocês estão encerrados na desgraça debaixo da maldição pactual. Mas aí, imediatamente, Paulo olha para os gentios e dizem: e vocês, que nunca tiveram Cristo, que andam como ateus no mundo, pensam que vão ter algo de bom no fim dos tempos? E aí no capítulo 3 ele junta esses dois grupos e diz o seguinte: todos carecem da glória de Deus. E por que carecem? Ele começa a explicar: por conta do pecado, por conta de rejeitarem o Senhor. Então o apóstolo Paulo passa a falar a respeito da iniquidade do pecado, do salário do pecado ali por volta do capítulo 6, da luta que há entre o crente renovado no Senhor e a sua velha natureza no capítulo 7, da busca incessante em meio a gemidos pela vida eterna no capítulo 8, a certeza da salvação que nos é anunciada no final do capítulo 8, e assim por diante, até chegar do capítulo 9 ao 11, que é o ápice dessa teologia, quando ele começa a tratar dos caminhos que Deus traçou para judeus e para gentios, dizendo aos judeus: vocês que sempre foram eleitos, agora vão ser rejeitados. Porque enquanto eu estiver rejeitando vocês, eu vou buscar os gentios. E os gentios não pensem que são superiores aos judeus, porque eu estou fazendo isso por misericórdia, não porque vocês mereçam.
Depois que eu tomar um número completo dos eleitos entre os gentios, eu vou voltar para tomar também o número completo dos eleitos entre os judeus. E vou juntar todos numa só igreja, como um novo homem. E estes eu vou salvar. Foi isso que Paulo nos disse até aqui. Teologia e teologia da mais alta qualidade. Resumindo tudo isso no verso 32, que é o verso imediatamente anterior ao que nós lemos, dizendo o seguinte, veja: porque Deus encerrou a todos, ele está se referindo aqui a judeus e a gentios, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Paulo está dizendo o seguinte, veja o que aconteceu. Deus pegou o seu povo eleito e rejeitou. Porque eles primeiro rejeitaram Cristo. Deus encerrou eles debaixo da sua maldição, pela sua própria desobediência. Mas e aos gentios, que também nunca tiveram um Senhor? Deus os colocou na mesma situação, porque eram desobedientes ao Senhor. Mas ele uniu todos, sabe para quê? Não para destruí-los, muito pelo contrário. Ele os uniu para derramar misericórdia sobre judeus e sobre gentios. Quando Paulo se dá conta disso, quando Paulo chega às últimas conclusões dos 11 capítulos teológicos da carta, ele então reflete nisso e solta o primeiro verso dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que se espera de alguém que conheceu a Deus? Se afastar de Deus, esfriar na fé, se tornar um mero acadêmico? Não. Você se torna mais crente quanto mais você conhece doutrina. Você adora mais quanto mais você conhece doutrina. Você se torna mais fervoroso, né, nos termos que são mais comuns, quanto mais você conhece a doutrina. Você se aproxima de Deus, quanto mais doutrina você tem. Quando John Stott vai comentar esse verso, especificamente esse verso, ele diz o seguinte: o que Paulo está fazendo aqui no verso 33 é o que um alpinista faz ao chegar ao cume do monte. Porque a caminhada é muito severa. Os desafios são tremendos para você conseguir passar por cada obstáculo na subida de um monte. Você tem pedra, você tem gravidade, você tem inimigos, você tem animais, tem um monte de obstáculos. E quanto mais você sobe, cada passinho que você sobe, você não consegue refletir muito no que você está fazendo ali, porque é tanto esforço que não dá para refletir no que está acontecendo. Você só tende a subir e se esforçar cada vez mais, até porque não dá para voltar. Foi o que Paulo fez durante os 11 capítulos. Subir, porque não dá para voltar. Mas aí quando ele chegou no final do capítulo 11, no cume do monte, quando você não precisa mais subir, você chegou no ápice. É a hora que dá aquela aliviada. Você senta e tenta trazer a respiração de volta. Mas diante de você tem toda a paisagem de cima do monte. E você olha e começa a contemplar. Que coisa maravilhosa. Só quem já teve caminhos difíceis e passou por eles é que pode sentar no final, cansado ainda, ofegante, e contemplar o resultado dos esforços. Durante a caminhada ninguém vê beleza, ninguém vê paisagem. O que a gente vê é sofrimento. É difícil de compreender o que Deus está fazendo. Mas haverá um dia em que o Senhor nos fará chegar ao cume do monte. E lá nós contemplaremos toda a beleza do Evangelho do Senhor. Em certo sentido, Ele faz isso conosco todos os domingos, irmãos. A semana é uma subida ao monte. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado.
cada um com seus desafios. Desafios no trabalho, desafios na família, desafios no casamento, desafio na criação das crianças, desafio de todo lado. E você não está percebendo as grandezas de Deus ao longo dos dias, de acordo com a providência, até que chega o dia do Senhor. E é por isso que nesse dia ele diz: lembra-te do dia do Senhor para descansar. Porque você precisa ter o cume do monte. Você precisa parar e observar o que Deus fez, senão você vai passar a vida inteira de esforço e nunca vai contemplar as coisas de Deus. Esse dia, portanto, não é um dia para inúmeros questionamentos. Por exemplo, é o dia de estudarmos a palavra de Deus. Mas a escola bíblica dominical não pode virar o Areópago, o lugar onde os filósofos se reuniam para definir os caminhos mais profundos da existência humana. A escola bíblica dominical não é o Areópago, não é. Não é um lugar onde nós vamos nos digladiar aqui para saber, cada um demonstrando que sabe mais do que o outro. A escola bíblica dominical é um lugar de paz, é um lugar de alegria, onde nós vamos ser instruídos. Veja, que bênção é, irmãos. A palavra de Deus diz: nem todos de vós queiram ser mestres na igreja de Cristo, porque já existem os mestres, e os que são, se pudessem, se não tivessem a vocação, não seriam. É muito mais confortável, é muito mais tranquilo estar na posição daqueles que são ensinados do que naqueles que ensinam. O peso é muito maior sobre nós do que sobre vocês. Então, chegar na escola bíblica dominical, e aí para isso você precisa estar numa igreja que você reconheça que o ensino é verdadeiramente bíblico, e ali você pode descansar. Você pode tranquilamente descansar, porque a pessoa que está me instruindo sabe o que está fazendo. E eu não preciso entrar em inúmeros debates. Talvez eu não conheça tudo, talvez eu tenha dúvidas a respeito de alguns pontos, e eu vou simplesmente perguntar. E se eu não ficar satisfeito em público, para que isso não se estenda, eu com sabedoria, eu com bom discernimento, eu vou dizer, em particular, depois eu pergunto ao presbítero. Porque a igreja de Cristo, ela não é um lugar para que a gente, conhecendo a doutrina, passemos a investigar cada ponto distinto, cada meandre doutrinário que possa aparecer. Mas eu vou simplesmente olhar para aquilo que me foi ensinado e vou contemplar. Olhar para a pregação e contemplar. Às vezes você tem uma pregação enorme, 50 minutos, 1 hora, coisas maravilhosas que têm sido ditas, mas você se apega a um ponto que é a polêmica do texto. Cerca de 3, 4 anos eu fui pregar no Sudeste. Eu vou evitar dizer o nome da cidade, porque senão vocês vão saber qual é a igreja. Eu fui pregar no Sudeste. E foram 3 dias de pregações. Eu acho que eu preguei umas 8 vezes nos 3 dias. No último dia, depois de pregar sobre Levítico, se existia um texto mais difícil do que esse, eu não sei qual é. Passei 3 dias falando sobre Levítico. E no final do culto do domingo à noite, o irmão me interpelou na porta da igreja e disse assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Ele vai perguntar sobre santidade, sistema sacrificial, sobre como viver uma vida mais próxima do Senhor. O sujeito diz assim: por que quando o senhor ora, o senhor não diz em nome de Jesus, amém? Eu disse: meu Deus do céu. 3 dias falando para o sujeito coisas maravilhosas. E o comentário que ele tem para fazer é: por que o senhor não usa a fórmula mágica no final da tua oração? Eu disse: porque Deus não mandou. Jesus não mandou, não. Se você olhar Mateus capítulo 6, quando ele diz: quando vocês orarem, orem assim, veja se no Pai Nosso tem no final, em nome de Jesus, amém. Não se responde esse tipo de coisa. É claro que não é errado. É certíssimo, continue orando em nome de Jesus, amém. Não tem problema nenhum. Mas o fato de não dizer não é um problema. Problema tal que você esquece
8 pregações para se apegar ao tema que você quer polemizar. Como é que alguém com o coração disposto a essas coisas vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus? Não consegue contemplar. Porque só se apega à polêmica, só quer saber da divergência teológica. Tem 1 milhão de coisas que a gente concorda, ninguém quer saber. A gente só quer saber do que discorda. É só o que quer saber. O sujeito nunca viu o Cântico dos Salmos. A gente evita, inclusive, de ficar fazendo discussões aqui dentro, a gente só canta e acabou. Mas no dia que ele ouve alguém cantando, às vezes é uma fúria que dá na pessoa. Por que vocês cantam isso? Deve ser porque a Bíblia manda, né? Deve ser porque tem 150 salmos na Escritura. Deve ser por isso. E a gente vai entrar nesse tipo de discussão. Não entremos, irmãos. Evitemos ao máximo discussões desnecessárias. Temas polêmicos devem ser evitados ao máximo pelos membros da igreja. Nunca pelos presbíteros. Porque os presbíteros foram chamados para pregar todo o conselho de Deus. Mas até a forma de entrar nesses temas aqui na nossa igreja é diferente. Sabe por quê? Porque a gente simplesmente não provoca. Como há uma sequência das pregações, a gente deixa a Bíblia falar e uma hora ou outra a gente chega num tema polêmico. E aí não tem como alguém dizer que foi, como se diz hoje em dia, né, pregação de carapuça. Por quê? Porque é a sequência lógica do texto. Assim como nós fazemos, muitas outras igrejas fazem. Muitas outras igrejas têm feito e fazem assim, buscando muito mais ensinar a doutrina com vistas à adoração do que ensinar a doutrina com vistas à polêmica, porque isso não leva nada a nenhum de nós. Paulo não tinha problema com isso, então ele disse, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Veja, não é que Deus é rico, observe, não é que Deus tem riquezas, é que as riquezas de Deus são profundas. Os homens também têm riquezas. Existem homens com riquezas de habilidades, riqueza na habilidade do falar, do agir, do convencer, riquezas do ponto de vista das artes, da cultura. Os homens são ricos nesse sentido. Outros são ricos do ponto de vista material. Só que todas essas riquezas dos homens são rasas, semelhantes à riqueza de Deus. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Qual a diferença de um espelho d'água para um lago? O espelho d'água, ele pode até ser longo, mas ele é raso. Você não pode pular. Se você pular, você mete a cabeça no chão. Porque, apesar de às vezes ele ser longo, né, ele tem uma extensão relativamente longa, ele é raso. Existe uma profundidade, mas é muito pouca. Um lago, ele não é só extenso, ele é extenso e profundo. O mar é ainda mais profundo e mais extenso. Pois bem, todas as riquezas dos homens são como que espelhos d'água. E as riquezas de Deus são como que o mar, o oceano. Não são apenas mais extensos, mas são muito mais profundos. Tudo que Deus deu ao homem, ele o tem como riqueza. Por exemplo, nós somos justos. Alguns casos nós somos justos. Mas a nossa justiça é rasa perante a justiça de Deus, que é profunda. Nós somos amorosos. Nosso amor é raso, próximo do amor do Senhor, que é profundo. E assim por diante. Todas as características divinas que nos foram entregues, comunicadas, por assim dizer, elas nos foram dadas em nossas próprias limitações. Mas para Deus não existe isso. Tudo o que Deus tem é profundo. Quando ele olhou para a sua misericórdia, para a misericórdia do Senhor, era profunda. Quando olhou pelo amor que ele tinha a respeito de judeus e gentios, era profundo. Todas as riquezas de Deus, segundo o apóstolo Paulo, são profundas. Tanto da sabedoria como do conhecimento. Tanto do agir na sabedoria,
é a capacidade de tomar o conhecimento e agir em conformidade com aquele conhecimento. Uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você saber agir de acordo com aquela informação. Deus não é profundo apenas no seu conhecimento. Ele não apenas sabe de todas as coisas, mas ele sabe como agir de acordo com aquilo que ele conhece. Percebe? Esta é a profundidade da riqueza do Senhor. O nosso conhecimento, além de ser raso, faz com que nós hajamos a nossa sabedoria, que é o conhecimento em ação, seja também raso. E às vezes a gente, muitas vezes, age em desconformidade com aquilo que nós conhecemos. Deus não só é rico em sabedoria, como é rico em conhecimento. Ele continua: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja, ele está falando aqui do ponto de vista do homem. O homem não consegue sondar tudo aquilo que Deus é, porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. Eu me lembro de um comentarista que diz o seguinte, se eu não me engano, Matthew Henry, ele diz assim: Deus, nas suas pegadas, ele não deixa um caminho iluminado para que você possa caminhar por ele. Não existe isso. As pegadas da providência do Senhor se renovam todas as manhãs, assim como a sua misericórdia. Deus não faz com todo mundo do mesmo jeito, trazendo para os termos da nossa época. Deus não age com todo mundo do mesmo jeito. Você olha como ele agiu com fulano, no trabalho de fulano, você diz, então eu vou fazer igualzinho a ele. Aí não dá certo. Por que não dá certo? Porque as pegadas do Senhor, elas se apagam toda vez que ele termina de passar por aquele caminho. E ele vai por outro. Aí você tenta imitar o caminho do outro. Não é mais aquele, já é outro. Então eu devo me conformar aos caminhos de Deus para a minha vida. Isso me priva, sabe de quê? De ter inveja da vida do outro. Porque eu vou entender que a forma como Deus age com fulano é diferente como ele age comigo. Que os sofrimentos de ciclano são diferentes dos meus, mas existem sofrimentos lá como existem aqui. Existem questionamentos lá como existem aqui. E eu não vou desejar ter a vida do outro, porque eu aprendi, segundo a palavra de Deus, que os caminhos de Deus são insondáveis. Eu não tenho como saber como Deus age, porque ele não age sempre do mesmo jeito. E aqui nós estamos falando não daquilo que não foi revelado. Porque o que não foi revelado, por definição, não foi revelado, não tem como saber. Mas nós estamos tratando aqui até das coisas reveladas. Aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Nós não temos condições de conhecer profundamente, em toda a largura, altura, profundidade, aquilo que ele disse. Quer um exemplo disso? Quantas vezes os irmãos já ouviram pregação, por exemplo, no Salmo 23? Aí você vai visitar uma igreja, está o pastor para pregar e diz, abra no Salmo 23. Você diz, meu Deus, de novo. Quantas vezes eu já ouvi essa pregação? Aí o pastor começa a ler o texto e explicar. Você diz, mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas essa aplicação aqui eu nunca ouvi. E esse texto ele vai se renovando. O texto não mudou, a revelação é a mesma. É porque eu que nunca vou conseguir imaginar todas as implicações em altura, largura e profundidade daquilo que Deus revelou num único texto. Nós não estamos falando aqui da escritura toda, de um único texto. Você não consegue sondar. Imagina do ser de Deus. Ninguém conhece a Deus profundamente, irmãos. Nós conhecemos Deus em partes. É por isso que a gente tem dificuldade, de relacionar, por exemplo, justiça e misericórdia. Uma hora a gente tende mais a pesar na misericórdia, principalmente quando são os nossos pecados que estão sendo tratados, A gente tende a pesar o lado da misericórdia. Mas aí quando é com o outro, a gente pesa o lado de quê? Da justiça, não da misericórdia. Só que Deus nem é só justiça, nem Deus é só misericórdia. Deus é justiça e misericórdia. É tanto que no Salmo 85, ele nos faz entender o ser de Deus por meio de uma cena. O salmista diz assim, justiça
e misericórdia se beijam. Aquilo que parece serem inimigos uns dos outros, eu não posso unir a justiça com a misericórdia. Segundo a teologia bíblica, elas se beijam, elas são amantes uma das outras. Sabe por quê? Porque enquanto nós conhecemos Deus em parte, Deus é simples. Deus é um todo. Deus não tem partes. Deus não é uma parte justa, uma parte misericórdia. Deus é completamente justo, completamente misericordioso. Isso é inescrutável. Não dá para entender completamente como é que Deus é, irmãos. A gente aceita. A gente baixa a cabeça. A gente tenta viver em conformidade com aquilo que nos foi dito, mas nós não compreendemos. Como é que você compreende que dentre bilhões e bilhões de pessoas, Deus resolveu te salvar? É incompreensível um negócio desse. É mais fácil eu compreender que Deus quis salvar algum de vocês, porque eu não conheço vocês profundamente, mas o que nós vemos é que são pessoas distintas de muitas outras que estão lá fora. Mas quando eu me conheço, e quando eu sei quem eu sou, e estou ciente que Deus me salvou, é insondável isso, irmãos. Somente olhando e dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele continua no verso 34 dizendo por quê? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ele começa a fazer perguntas agora. Uma sequência, veja. Verso 34. A primeira, porque quem compreendeu a mente do Senhor? A segunda, ou quem foi o seu conselheiro? A terceira, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Os irmãos lembram que é um costume do apóstolo Paulo, ele sempre levantar questionamentos. Ele levantou questionamentos até agora, dos capítulos 9 até o capítulo 11, com um interlocutor virtual, com alguém que, se ele estivesse conversando. Ele pensava, imaginava qual seria a objeção a respeito da doutrina, levantava o questionamento e explicava. Depois ele imaginava, de acordo com a minha explicação, eles vão levantar outra objeção. Ele levanta a objeção e explica. Aqui, já não são objeções de um interlocutor virtual, mas que qualquer um pode fazer. Diante do Senhor, a gente pode fazer questionamentos como esse, de profunda arrogância. O primeiro questionamento, no verso 34, é porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreende a mente de Deus, irmãos? Quem é que pode entender a mente do Senhor? Volta comigo lá para Jó, capítulo 38, por favor. Por um longo tempo, Jó ficou calado, sofrendo as acusações falsas dos seus amigos, sofrendo com a perda da sua família, dos seus bens. Mas teve uma hora que Jó também perdeu a paciência. E aí, no verso 1, diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo... Quando Jó começou a discutir com Deus, Deus disse, agora eu vou falar contigo. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Quem és tu, Jó, para me questionares? Mas você quer me questionar? Então faz o seguinte, cinge os teus lombos como homem, agora eu vou te perguntar. Eu não vou responder as tuas perguntas tolas. Senta aí que eu vou te perguntar. Aí veja quais são as perguntas do Senhor e veja se algum de nós consegue responder. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam.
Ou quem cerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se apartará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que se pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob o selo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, ou o braço altivo se quebrante. Ele vai seguir com essas perguntas até o final do capítulo 38. Jó, quem és tu para me questionar? Onde é que tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu disse ao mar, segundo as suas ondas, vai só até aqui, mar. Quando? E quando eu disse à lua, às estrelas, o seu lugar, onde você estava, Jó? Jó não era nem nascido. Nenhum de nós era nascido. Como é que nós vamos questionar a Deus, irmãos, segundo os seus conselhos, se este Deus fez todas as coisas? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreende o agir do Senhor desde a criação? Ninguém, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, repetindo a mesma pergunta, ele responde dizendo, graças a Deus que temos a mente de Cristo. Quanto mais nós temos a mente de Cristo, menos questionamentos nós devemos fazer. Quanto mais a nossa mente se acomoda à mente do Senhor, menos questionamentos tolos como os de Jó nós faremos, irmãos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Segunda pergunta. Ou quem foi o seu conselheiro? Veja, quem na sua mente intentou criar todas as coisas? E quem por trás o aconselhou a fazer estas coisas do modo como ele fez? Abra comigo Isaías capítulo 40, versos 13 e 14. Isaías 40, versos 13 e 14. Irmãos, estão percebendo que o apóstolo Paulo está ressoando aqui as palavras dos profetas. Diante da promessa de livramento de Deus, diante dos perigos de Israel, o Senhor diz no verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Quem foi o seu conselheiro? Quem de nós pode chegar para Deus e aconselhar o que Deus deve fazer? Mas as nossas orações muitas vezes são usadas para isso. Veja a gravidade, irmãos, do que nós fazemos. Nós usamos as nossas orações para dar conselho a Deus. Olha, Senhor, talvez eu acho que é melhor o Senhor fazer dessa forma. Eu começo a argumentar para convencer Deus que Ele tem que fazer do meu jeito. Quando, na verdade, as minhas orações deveriam ser, Senhor, faz de acordo com a Tua vontade. A minha necessidade é essa, eu preciso disso e eu dependo do Senhor. Faz de acordo com a Tua vontade, Senhor. Mas eu uso as minhas orações para dar conselho a Deus. Quem pode dar conselho ao Senhor, irmãos? Terceira pergunta, verso 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele fosse recompensado? Jó 41, verso 11. Volta comigo, por favor. Jó 41, 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o Senhor está debaixo de todos os céus. Pois o Senhor que está debaixo de todos os céus é meu. Pois o que está debaixo dos céus, o Senhor diz, é meu. Quem pode pedir recompensa ao Senhor? Eu queria ler aqui um texto de Matthew Henry, que ele fala exatamente sobre esse versículo 35. Ele diz assim, ouçam. Quem de todas as criaturas
pode provar que Deus lhe deve algo. Qualquer coisa que façamos por Ele, ou devotemos a Ele, deve ser com aquele conhecimento que é constante obstáculo a tais pretensões. De tua mão tu damos. Ele está citando aqui primeiro livro das Crônicas, 29:14. Quando Davi, ao tomar os elementos para a construção do futuro templo, ele diz: Senhor, graças te damos, porque tudo que nós estamos te dando vem do Senhor. É interessante isso. Tem um termo em inglês que se chama eduardismo, que é você dar à pessoa daquilo que você mesmo recebeu. É como se fosse um ciclo. Você recebe e você dá àquela pessoa aquilo que você mesmo recebeu. É exatamente o que está acontecendo aqui. Todos os deveres que nós passamos a cumprir não são retribuições, mas antes restituições. Se alguém puder provar que Deus é seu devedor, o apóstolo aqui permanece constrangido pelo pagamento e proclama em nome de Deus que o pagamento está pronto para que ele seja recompensado, diz o apóstolo. Com certeza Deus não permitirá que ninguém tenha prejuízo com ele, mas nunca ninguém foi tão atrevido a ponto de ter uma pretensão desse tipo ou tentou prová-la. O maior atrevimento do homem é chegar para Deus e pedir recompensa por aquilo que não tem recompensa. No máximo, quando nós fazemos o que Deus manda, nós estamos de alguma forma restituindo. Não a semelhança do que Ele fez, mas de alguma forma pequena restituindo. Mas quem pode chegar para Deus e pedir recompensa? Recompensa de quê? Todas as vezes que nós pedimos algo ao Senhor, tem que ser: Senhor, tem misericórdia. Não me dá segundo a minha justiça, mas dá segundo a tua misericórdia. Porque se o Senhor me der justiça, eu estou perdido. Diz Henry, é o maior atrevimento do homem requerer algo do Senhor. É o maior atrevimento. Quem deu a ele primeiro para que possa ser recompensado? Você só é recompensado pelo que você fez. Só que para existir, você depende de Deus. Então, a mera existência já é o fato de nos fazer devedores de Deus. Só o existir. Mas daí, não só existir, nós temos a existência e a sobrevivência da nossa vida. Devemos ao Senhor. A esperança da vida eterna, devemos ao Senhor. Então, como é que eu vou pedir recompensa se para que eu possa existir eu dependo dele? Não faz o menor sentido. É grande arrogância e atrevimento. O apóstolo Paulo arremata no verso 36 com as seguintes palavras: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. John Murray diz o seguinte: ele é a fonte de todas as coisas, no sentido de que elas procederam dele. Ele é o Criador e o agente por intermédio de quem todas as coisas subsistem e são direcionadas à sua devida finalidade. E ele é a finalidade essencial, em cuja glória todas as coisas haverão de redundar. O apóstolo pensava a respeito de tudo quanto se enquadra na ordem da criação e da providência. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E não somente devemos atribuir-lhe toda a glória, mas para ele redundará toda a glória. Amém. Veja como é que ele usa aqui uma construção. Porque dele, ou seja, o Senhor é a fonte, é o início, é a origem de todas as coisas. As coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos têm origem em Deus. Não é só a minha vida, mas tudo que existe só existe porque procede dele. Só que em existindo, assim como a minha vida, ela precisa subsistir. Então é por ele, por meio dele. Nós só permanecemos vivos, o mundo só permanece o que é, as leis divinas só permanecem de pé porque o Senhor as sustenta. Portanto, tudo o que acontece é por meio dele.
E assim também a finalidade de todas as coisas é para Ele. Tudo que acontece nesse mundo é para o Senhor. Isso faz com que o nosso orgulho possa baixar. O mundo não gira em torno de você. As pessoas não devem pautar suas vidas umas nas outras. Está errado. O marido se dedica à sua mulher e a serve. A mulher se dedica ao seu marido e a serve. Os filhos obedecem os seus pais. Mas a finalidade da vida não é o casamento. Não é a criação de filhos. Isso não é a finalidade última. Isso é um meio. A finalidade última é a glória de Deus, percebe? O meio pelo qual eu vou glorificar a Deus são todas as minhas relações. Então a finalidade da minha vida não é a igreja. Alguém diz assim, se me tirar a igreja eu estou perdido. Não, a igreja é um meio. Porque a finalidade da igreja é dar glória a Cristo. Se eu perder meu marido, eu acabei minha vida. Ora, o teu marido não é Cristo, a finalidade da tua vida é dar glória a Ele. Agora, o teu marido é um meio de dar glória a Ele. À medida que você se dedica ao seu marido, você glorifica o Senhor. À medida que você se dedica ao seu trabalho, você glorifica ao Senhor. À medida que você educa seus filhos, você glorifica ao Senhor. Então, tudo que existe é dele. Tudo que coexiste, que subsiste, depende dele. Mas tudo que eu faço precisa ser para ele. Se tem alguma coisa na minha vida que eu não estou fazendo com vistas à glória de Deus, e isto é viver para a glória de Deus, ou seja, ter a finalidade nele, não adianta. Para que você cria negócios? Para que você forma família? Não, eu formei família para ser feliz. É vazio. É raso o teu conhecimento. Mas se você forma uma família, porque tudo é de Deus e tudo deve voltar para Deus, então você forma uma família com vistas à glória de Deus. Se você começa um negócio, não simplesmente para pagar as contas do mês, mas porque você diz assim, futuramente esse negócio vai me dar recursos para eu abençoar a obra do Senhor, para eu dar muitos empregos às pessoas, para eu cooperar com a minha comunidade. Não tenha dúvida, você encontrou uma finalidade realmente nobre para a tua atividade financeira. Tudo precisa ser para a glória dele. E aí, por fim, nós temos algumas lições, irmãos, a respeito do que nós acabamos de ver nesse texto. O autor diz assim, as coisas são de Deus, vieram por intermédio e vão para o humano, e vão para o ser humano. É muito ofensivo viver assim. Orgulhar-nos equivale a comportarmos como se fôssemos o próprio Deus, pavoneando por toda a terra como se fôssemos os donos do lugar, repudiando a nossa dependência devida a Deus e agindo pretensiosamente, como se ao invés disso todas as coisas dependessem de nós, arrogando assim a nós mesmos a glória que só pertence a Deus. Como é terrível o orgulho humano. Quando nós buscamos tudo para nós mesmos, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Tudo é por mim, para mim e por meu intermédio. Veio de mim, passa por mim e é para mim. Isso é a desgraça do homem. Nós devemos nos livrar disso, irmãos. Nós devemos retirar de sobre nós a glória que nós não temos e dar a glória somente ao Senhor, que é devido, que é digno de receber esta glória. Ele diz também, todo louvor é fruto de boa teologia e toda teologia tem como fruto a boa santificação. Até o capítulo 11, ele vinha falando sobre teologia. No início do capítulo 12, o apóstolo Paulo passa a dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ele passa a falar agora de prática. Conheça a teologia para que você possa ser levado à adoração.
Quando você for trazido ao culto para adoração, o culto é no domingo, na segunda-feira você precisa agir. Então eu aprendo a teologia no domingo. Eu adoro o Senhor, para que na segunda-feira eu possa colocar tudo isso em prática. O teste da tua fé não é hoje. O teste da tua fé é amanhã. O teste do orgulho, da submissão a Deus, de fazer tudo para a glória de Deus, não é hoje, irmãos. Hoje a gente está aprendendo. Hoje nós estamos sendo instruídos para que amanhã, nas relações que os irmãos têm de desenvolver, os irmãos possam lembrar disso aqui. A teologia me leva para o culto culto me instrui novamente para uma vida santa diante do Senhor. Agora, esta teologia, por fim, não é para que eu fique investigando cada detalhe do que foi revelado por Deus. E aí, como que um cientista no laboratório, friamente, eu fico observando aqui, dissecando o texto e vendo cada detalhe e entrando nas polêmicas desnecessárias. Não, pelo contrário. Eu vou aprender de Deus para glorificar a Deus no culto público e com a minha vida. Foi para isso que o apóstolo Paulo escreveu toda a carta aos Romanos. Foi para isso que ele escreveu, inclusive, os textos mais difíceis. Não para os nossos debates, mas para a glória de Deus. Amém. Vamos orar.